Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. O Felipe já orou, mas eu vou fazer uma oração bem rapidinha, tá? Pai amado, Pai querido, obrigada por essa noite. Eu te peço que o Senhor abra o coração dos meus irmãos, abra o entendimento, para que a gente aqui aprenda mais de Ti e saia mais parecido contigo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 21 até o 31. Eu vou ler junto com vocês ali o mesmo texto que vocês estão lendo. Então, se você não tiver Bíblia ou não tiver achado ainda, você pode acompanhar a leitura no telão. Que aí já vai estar na mesma tradução que eu vou estar lendo. Tá? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia com uma outra tradução, não tem problema. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? Foi excluído. Baseado em que princípio? Na lei das obras? Não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Mês da Reforma Protestante. Que alegria! Ou pelo menos deveria ser. Vai depender do que você sabe e acredita ser a Reforma Protestante. Talvez alguns de vocês, como eu, tenha aprendido na escola que a Reforma foi um movimento que só deu certo devido aos interesses políticos e econômicos da época. No caso inglês, ainda, por causa dos interesses amorosos do rei que desejava se separar e se casar de novo, coisa que a Igreja Católica não permitia. Talvez esse seja um resumo do que você acredita ter sido a Reforma Protestante. Mas a Reforma vai muito além de interesses políticos. A Reforma começa, na verdade, na pré-Reforma, séculos antes, com expoentes como John Huss, no século XV, como Wycliffe, no século XIV. Para vocês terem uma ideia, o Wycliffe ele teve um derrame e faleceu naturalmente, mas 40 anos depois, ele foi considerado, depois de morto, ele foi considerado herege pelo Concílio de Constança por ter traduzido a Bíblia para o inglês, porque na época só no latim, que era considerada a língua, né, santa, digamos assim. Ele traduziu a Bíblia para o inglês e por ter questionado as riquezas do clero. Então, o seu corpo foi exumado. Sim, eles tiraram o corpo dele, de onde tinha sido enterrado, e queimado, como parte do castigo decretado pelo Papa. Mas, por motivos semelhantes, foi queimado vivo, apesar de ter o apoio político do seu rei. Então, a gente vê que não é só uma questão política. Ele tinha apoio político, mas, mesmo assim, ele acabou sendo queimado vivo por questionar a igreja. Wycliffe, Inglaterra. John Huss, Boêmia. Lutero, Alemanha. Por que na vez do Lutero deu certo? Alguns diriam que Deus tem seus preferidos. Às vezes eu gosto dessa teoria. Mas os cristãos dirão que a providência de Deus estava em ação. Deus fez aquele momento propício por meio do clima político, sim, mas também por meio da maior invenção da época, a prensa de Gutenberg. Os escritos não precisavam mais ser copiados à mão.
Então, uma coisa que Wycliffe ou Hus tivessem escrito demoraria muito tempo para chegar a alguém. Quando Lutero escreve, já não demora mais tanto tempo assim. Os escritos são mais facilmente difundidos, mais difíceis de serem queimados completamente, que também era uma prática comum. Você escreveu uma coisa que eu não gostei, as pessoas copiaram, eu vou lá, decreto que você é um herege e queimo tudo que você escreveu e todas as cópias possíveis. Isso fica mais difícil com a prensa. Providência divina, como a gente viu no domingo passado. O Espírito de Deus já estava incomodando o seu povo, em relação aos excessos da igreja há séculos, até que chegou o momento oportuno. E nós somos herdeiros dessa tradição. E glória a Deus por isso. O texto que lemos na palavra se encontra no livro de Romanos, cuja compreensão, de acordo com Calvino, abre uma ampla porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. O trecho que a gente leu, esses versículos, foram considerados por Lutero um dos mais importantes de toda a Bíblia. E para entendermos esse texto, precisamos saber o contexto na qual essa carta paulina foi escrita. A igreja de Roma era frequentada por judeus e não judeus. Então, estamos voltando na história para esse momento que esse texto bíblico foi escrito. Tínhamos judeus e não judeus. Os não judeus são os gentios. Mas, em certo momento, o imperador romano Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Eles causavam muito burburinho, essa coisa do Cristo, as discordâncias com os cristãos. Então, mesmo os judeus que eram cristãos foram expulsos. Esse retorno só é liberado 5 anos depois, com a morte do imperador Cláudio, porque o novo imperador, Nero, talvez seja familiar para vocês, não mantém a mesma política. Então, os judeus voltam para Roma. Quando eles voltam, eles encontram uma igreja cristã muito não judaica em suas práticas e costumes. Eles não guardavam mais as leis judaicas, não tinha mais a circuncisão, eles não separavam mais o sábado, eles não se alimentavam da forma como os judeus se alimentavam. Tudo estava muito diferente, estava muito não judeu para o gosto deles. E eles começaram a exigir que os gentios fizessem todas essas coisas de novo. Imaginem o caos. A carta de Paulo vem justamente para tentar acalmar esses ânimos e promover a unificação dessa igreja. Para isso, Paulo escreve esse compêndio cheio de argumentos e explicações sobre o que o evangelho é e o que ele faz. Paulo explica que o evangelho revela a justiça de Deus, cria uma nova humanidade, cumpre a promessa de Deus em Israel e, assim, unifica a igreja. Para focar no que realmente importava, que não eram essas brigas, essas picuinhas por coisas ritualísticas, a igreja precisava entender quem era Jesus. O que uma vez já fez sentido, agora não fazia mais. Esses judeus seguiam coisas do Antigo Testamento, mas agora Jesus veio. Porque Jesus transformou a história, ele transformou a morte em vida. Sacrifício ritual em sacrifício final. Eu não preciso mais sacrificar um bezerro de acordo com os meus pecados e etc. Curiosamente, nós parecemos ter a mesma dificuldade daqueles primeiros cristãos, no sentido de confundirmos o que é o evangelho, de não sabermos diferenciar as boas novas dos rituais religiosos. Quantos de nós, ao nos convertermos, temos dificuldade em abandonar a visão de mundo da nossa vida antes de Cristo? A gente se converte, mas porque a gente não entende o que é o evangelho, a gente continua vivendo em prisões. São muitos os cristãos que ainda acham que precisam sacrificar algo a Deus. São muitos os que acham que precisam fazer determinados rituais para se purificar e ser aceitos por Deus. É como se eu pecasse e eu acreditasse que Deus só fosse me aceitar se eu me esfregasse com muita força com uma bucha durante o banho, por exemplo. Porque eu me sinto sujo por causa do pecado e aí eu preciso me limpar. Como se a punição física fosse limpar o meu pecado. Ou se eu precisasse orar por horas, ou um determinado número de dias, ou ainda fizesse jejum, ou tivesse que cantar louvores, e só depois de tudo isso, Deus pudesse me perdoar. São muitos os cristãos que se calam diante de Deus, não oram, não louvam, por vergonha do pecado,
por medo do castigo, acham que Deus é como um homem impiedoso, com sangue nos olhos, pronto para se vingar. Esse, inclusive, era um dos problemas com os quais Lutero se incomodava. A forma como Deus e a sua justiça eram retratados. Ele conta no prefácio da edição latina da sua obra completa a seguinte questão, abre aspas, eu odiava a expressão justiça de Deus, pois, conforme o uso e costume de todos os doutores, eu fora ensinado a entendê-la filosoficamente, como aquela justiça pela qual Deus é justo e pune os pecadores injustos. Mas eu me senti um pecador diante de Deus, até que, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, notei a conexão das palavras. A justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então comecei a compreender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive pela dádiva de Deus, isso é, pela fé. Então me senti como se tivesse nascido de novo e entrado pelos portões do paraíso. E aqui a gente chega no ponto 1. É por causa da justificação pela fé, que é o nosso tema de hoje. A justificação pela fé, que nós somos transformados de totalmente depravados a justificados. Como alguém, e eu gostaria que você refletisse comigo, como alguém que se percebe pecador e miserável diante de Deus, deixa de se angustiar com essa realidade. Eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que Deus não tem como me aceitar por causa da sujeira do meu pecado. Existe alguma forma de eu me livrar dessa angústia? O próprio Paulo vai afirmar no versículo 23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é, ninguém é bom o suficiente para estar na presença de Deus, para ser salvo, para ser perdoado. É justamente o primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. O pecado original, lá do Gênesis, trouxe consigo a queda de toda a criação. Isso afetou a natureza humana de maneira que não fazemos o bem que queremos. E mesmo quando fazemos, há grandes chances de termos segundas intenções. Enquanto eu escrevia isso, eu lembrei de um personagem, de um episódio de Friends em que a Phoebe tenta fazer boas ações sem sentir nada de bom com aquilo. E ela não consegue, né? Sem ter nenhum tipo de retorno. Ela não consegue. A gente acaba, né? As nossas boas obras, elas acabam sendo manchadas, pois se tornam motivo de orgulho, motivo de altivez, se achar superior às pessoas. Algumas vezes, as boas obras ocupam até o lugar de Cristo no sentido salvífico. Quando a pessoa acha que será salva por fazer boas obras, ela vai ser salva porque ela é uma boa pessoa. E às vezes até os crentes se confundem com isso. Né? Oh, mas é tão bonzinho, é uma pessoa tão boa, não merece o inferno. E o que o nosso texto está dizendo é que todos nós merecemos o inferno. As boas obras... Ou seja, as pessoas fazem boas obras, mas nesse caso, quando a pessoa acha que vai ser salva, né, por fazer as boas obras, ela faz, mas por interesse no que essa boa ação pode trazer para ela. No caso, a salvação. Ela não faz a boa obra por amor, ela não faz a boa obra por resposta de gratidão do coração. Todos pecaram. E essa sensação de sujeira e inadequação, quando a gente se dá conta disso, é terrível, mas só há um jeito de ser limpo. Então, eu repito a minha pergunta. Como alguém que se percebe pecador e miserável diante de Deus, deixa de se angustiar com essa realidade? A resposta é, entendendo que essa justiça de Deus não é uma punição, mas é a justificação por meio do seu sangue. Do sangue de Cristo. Justificação é ser feito justo, é ter as suas dívidas pagas. De maneira que, se você pede perdão pelos seus pecados, a Bíblia afirma que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ou seja, se Deus te perdoou, quem é você para se achar mais justo do que o próprio Deus? Quem é você para repetir que não consegue se perdoar? Irmãos, isso é orgulho. Orgulho inflado, que foi estourado pelo peso do pecado. Jogue esse orgulho também aos pés da cruz. A angústia acaba quando entendemos que nunca seremos capazes de obedecer a lei perfeitamente.
E por isso Jesus foi e é necessário. Você nunca vai ser perfeito. Eu nunca serei perfeita. E glória a Deus por isso, porque existe um que é perfeito. De maneira que quando Deus me olha, Ele já não vê a Thaísa. Ele vê a face de Cristo. Quando Ele te olha, Ele não vê você. Ele vê a cruz do Cristo que morreu por você. Como o anjo que ceifou a vida dos primogênitos no Egito. Vocês lembram dessa história? Eles tiveram que sacrificar o cordeiro, passar o sangue no batente. E quando o anjo da morte ia passar, aqueles que tinham o sangue na porta, o anjo simplesmente não entrava na casa. É basicamente isso que acontece. O sangue de Cristo é lançado sobre mim e sobre todo aquele que crê que Jesus é o Deus encarnado que morreu para redimir o pecado do mundo. Esse sangue é o que me faz aceitável diante de Deus. Esse sangue é o que te faz aceitável diante de Deus. Não porque você merece, mas porque Deus é bom e gracioso e nos deu um meio para alcançá-lo. Mas que meio é esse? Como isso acontece? É pela fé e somente pela fé. Não é pela fé e pelas obras, não é pela fé e pelo amor, é pela fé. Eu gostei muito de uma ilustração que eu vi esses dias, quando eu estava estudando para essa pregação, e eu tenho um pequeno problema com ilustrações, porque eu sei que elas são extremamente limitadas, então eu geralmente tenho um preconceito, mas eu gostei dessa. É uma ilustração de uma criança que pede ao pai um copo de leite. Ela não tem condição de ter um copo de leite, então o pai serve esse copo de leite e o coloca em cima de um balcão. A criança é muito pequena, ela não alcança. Então o pai precisa pegá-la no colo e levá-la até o copo. E a fé é justamente esse ato de Deus nos levar até o copo de leite, que seria aqui a salvação. Ou seja, essa criança, ela fez alguma coisa? Não. Ela pediu. A fé, ela não é algo com a qual a gente nasce. Ela não é algo que vem da gente espontaneamente. De vez em quando eu brinco que eu só sou crente porque Deus quis. Né? Mas, óbvio, todo mundo só é crente porque Deus quis. Mas no sentido de que, muitas vezes, eu me percebo como uma pessoa completamente sem fé. Mas a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Mas também ela é um instrumento dado por Ele para a nossa salvação. A fé é o meio pelo qual a gente alcança a salvação. Ser justificado por essa fé também é dom, também é dádiva. E aqui nós chegamos ao nosso segundo ponto. É por causa da justificação pela fé que nós somos transformados de orgulhosos a humildes. O texto que a gente leu, no versículo 26 e 27, vai dizer assim: mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? Excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Entender que você não tem um papel nisso é constrangedor. Você não fez nada para alcançar a salvação. Não tem nenhuma ação, nenhuma boa obra, nada, nenhuma doação financeira, como algumas igrejas pregam, nada. De Deus, é graça de Deus. É constrangedor. Qualquer orgulho que você poderia ter em relação à sua própria justiça é lançado por terra. Você não tem motivo para se vangloriar da justificação. Você não tem motivo para se achar melhor do que os outros. Nessa história, você não é o ator principal. Cristo é. Ele faz tudo. E qual é a sua parte? Obedecer em amor e gratidão. A humildade cristã não está em diminuir os próprios talentos como uma falsa modéstia, né? Não está em deixar de fazer algo por falsa modéstia. Não é pecado ser bom em alguma coisa. A humildade cristã está em reconhecer os dons que Deus te deu e usar esses dons para a glória de Deus. Obedecer em amor e gratidão significa que você não obedece para ser amado. Você obedece porque já foi amado. É entender que Deus não precisa de mim nem de você, mas nos dá o privilégio de participar da sua obra. Você é inteligente? Ótimo, glória a Deus por isso.
Use isso para a glória de Deus. Canta bem, toca bem, glória a Deus. Use isso para a glória de Deus. Tenha um coração doador. Faz muitas doações para orfanatos, doações financeiras também. Glória a Deus. Não a você mesmo. Ele te fez assim. Use isso para a glória de Deus. Sempre, a pessoa que diz, né? Sempre fui crente, nunca participei do mundo. Glória a Deus. Isso não te faz superior a ninguém. Trabalhe para a glória de Deus. Ai, desde que eu me converti, nunca mais bebi. Glória a Deus por isso, mas você não é superior a quem bebe. Obedecer em amor e gratidão é entender que você não merecia isso, mas foi amado e precisa estender esse amor aos outros, mesmo a quem você acha que não merece. Se, no nosso texto, lá, para os romanos, eles tinham orgulho por serem judeus, eles deveriam abandonar esse orgulho. Porque a salvação estava e está disponível a todos os que creem, alcançando, inclusive, as pessoas mais improváveis e transformando a vida delas. É por causa da justificação pela fé que somos transformados, ao nosso ponto 3, de escravos da lei a livres em Cristo. Versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus não apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. O que Paulo está dizendo aqui é, a lei é boa, a lei foi necessária. E ela foi cumprida em Cristo. A lei é confirmada por Jesus. É Jesus mesmo que diz que não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Por quê? Porque ele era o único capaz de fazer isso de forma perfeita. O único capaz de sofrer os efeitos da queda e experimentar as agruras da vida. A dor, o sofrimento, o suor e o labor, a traição e a decepção, e não pecar. É curioso a gente pensar nisso, né? Que Jesus suou, Jesus fedeu, Jesus viu a sujeira humana e ele não pecou. Gente, eu no calor já fico insuportável, fico estressada, irritada, quero bater nas pessoas. Ele estava lá andando no deserto e amando todo mundo. E isso para falar o mínimo. Aguentou traições, aguentou ser excluído, escorraçado. Às vezes a gente sente que o nosso problema, né, ninguém entende, e Jesus entende, porque ele passou pela maioria deles. Ele foi traído, ele sofreu violência física, psicológica, emocional, abandonado pelos próprios amigos, e ainda assim não pecou. O único capaz de oferecer o sacrifício perfeito. Pare de querer oferecer sacrifícios de tolo ao Senhor. De nada adianta o seu sacrifício, a oferta que você dá na igreja, mas faz falta para a sua família, os seus rituais de devocional e de purificação que só fazem você se sentir superior aos outros. E quando você não consegue fazer, você fica cheio de culpa diante de Deus. Como se isso fosse a maior sujeira, porque você está achando que você se justifica diante de Deus. Isso não faz sentido. Entenda, Deus continua merecedor da nossa honra, do nosso louvor. Ele continua sendo santo e detestando o pecado. A questão é que agora eu tenho um novo e vivo caminho em Cristo. É o Evangelho, são as boas novas, é o próprio Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Como Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele é o meu modelo de comportamento, o meu alvo. Não transforme o sacrifício de Jesus em graça barata. Os rituais foram abolidos por um preço. A lei foi cumprida por um preço. Preço de sangue. Não devemos agir como se esse preço fosse barato. O nosso comportamento precisa ser santo por amor ao Senhor. Quando eu entendo que sou livre em Cristo, eu sou livre da prisão do pecado. Eu não preciso inventar novas prisões. Eu preciso aprender a viver a paz que Ele dá. Um pouco antes de vir para o culto, eu estava mexendo no Instagram e vi uma menina falando que ela via muitas famílias na internet como um exemplo de comportamento cristão.
e ela queria copiar a rotina daquelas famílias. Então, ela não precisava, mas ela acordava às 6 da manhã e acordava os filhos e o marido, que não precisava, que ele trabalhava em casa, alguma coisa assim. E ela inventou uma nova prisão, porque na internet ela entendeu que aquilo era ser uma família cristã. Ter um ritual matinal bonitinho, fazer o seu devocional com um cafezinho e ainda tirar uma foto para colocar nos stories no Instagram. Novas prisões que não fazem sentido nenhum. De performances cristãs que ia ter. Som. De performances cristãs que a gente acha que a gente deveria ter. Eu não preciso inventar novas prisões. Você não precisa inventar novas prisões. Como um pai amoroso, Deus nos olha com compaixão. Ele nos amou primeiro. Eu não preciso ter medo de ser rejeitado, medo de ser humilhado. Deus não poupou Jesus, o seu único filho, e o deixou ser moído, rejeitado e humilhado. Ele mesmo o rejeitou, é o que a palavra vai dizer. Meu Deus, por que me abandonastes? É o que Jesus vai dizer na cruz. E ele é abandonado, para que eu e você não precisássemos ser. E nós alcançamos essas bênçãos celestiais somente pela fé em Jesus. É por causa da justificação pela fé que nós somos transformados de totalmente depravados a justificados, de orgulhosos a humildes, de escravos da lei a livres em Cristo. Você já foi justificado. Abrace a sua identidade. Já não há condenação. Qual a pior coisa que pode acontecer com você? Pensa aí comigo. É eu ficar doente e morrer. É eu sofrer um acidente e morrer. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você não deve se preocupar. Porque a sua esperança não é só para essa vida. Não é só para esse lado da eternidade. Se fosse só para esse lado da eternidade, como diz Paulo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, mas não somos. Rumores de guerra, rumores de que o apocalipse está chegando, o Brasil vai acabar. Nada disso deve exasperar o nosso coração, deixar a nossa ansiedade lá no alto. O pior que pode acontecer que é a morte, Jesus já venceu. Nós não somos os mais miseráveis dos homens, porque a gente crê que Ele venceu a morte. Que após morrermos, nós abriremos os olhos e veremos o nosso Senhor e viveremos com Ele. Pela fé, abrace a sua identidade de justificado e viva como um filho humilde. Não porque você merece cada uma das bênçãos que Deus te dá, porque Ele deu de graça e livre em Cristo, sem criar novas amarras, novas prisões, coisas que nem bíblicas são. Abrace a identidade pela fé em Jesus Cristo. Eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, porque Jesus veio. Obrigada, Senhor, porque só existe esperança por causa dele. Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude ao longo dessa semana a entender essa mensagem de uma maneira ainda mais profunda, Senhor. Entendendo que é o Senhor que nos justifica. Todo o erro, todo o peso do pecado, Senhor, nós lançamos aos teus pés, aos pés da cruz. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que não sejamos mais, Senhor, os pecadores que já fomos. Tira, Senhor, toda a maledicência, toda a inveja, toda a fofoca, Pai. Senhor, ajuda-nos a viver realmente como exemplos de cristãos. Não porque nós somos bons e melhores por sermos cristãos, mas porque é isso que o Senhor quer de nós.
porque o Senhor sofreu para que nós tivéssemos essa liberdade, Senhor. Ajuda-nos a olhar para as pessoas que ainda não se achegaram a Ti com amor. Ajuda-nos a olhar para essas pessoas, estendendo a elas a graça e a esperança. Deus, ajuda-nos, Senhor, a refletirmos a Tua luz por onde quer que a gente ande, Pai, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. Ajuda-nos a amarmos uns aos outros e a estendermos essa graça e esse amor à nossa família da fé, para que o mundo veja que o Senhor é Deus. Senhor, faz a nossa fé crescer, para que a gente entenda cada vez melhor a Tua palavra. Faz a nossa fé crescer, Senhor, para que a gente dê testemunho de Ti. E ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a Tua graça, Pai, mesmo que isso nos deixe completamente constrangidos. Mas, Senhor, que esse constrangimento nos leve aos pés da cruz. Deus, sê com os meus irmãos. Sê, Senhor, com esse culto. Transforma-nos para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus é o que eu te oro. Amém.